Bem-vindos, investidores e investidoras, a mais um quadro de análise de FIIs. Hoje vamos analisar o fundo do BTG, administrado e gerido pelo BTG, o BTLG11, um fundo de tijolo, ou seja, investe em imóveis reais. Os cotistas desse fundo recebem indiretamente os valores pagos pelos locatários dos imóveis que tem dentro desse fundo. Tá, dos 22 imóveis, deixa eu até conferir aqui, que eu, como sempre, trouxe aqui o relatório para a gente. 22 imóveis, exatamente. 22 imóveis dentro do setor de tijolo, né, do setor de FIIs de tijolo. Lembrando que existem FIIs de tijolo e de papel. FIIs de papel investem em títulos de dívida, não em imóveis propriamente ditos. Então, FIIs de papel recebem os rendimentos, na verdade, do pagamento de juros das dívidas que tem dentro dos fundos de papel, enquanto que os fundos de tijolo investem em imóveis, aí sim são investimentos imobiliários propriamente ditos, e os dividendos que a gente recebe vêm justamente do valor dos aluguéis que são pagos, tá? Então é possível investir aí em grandes imóveis espalhados pelo Brasil inteiro, não só de logística, mas de shopping também, de prédios comerciais, hospitais, escolas, tá? Tem tudo isso dentro dos FIIs de tijolo, que tem uma característica de pagar um pouco menos de dividendos e de rendimento comparado aos FIIs de papel, na média, né? Mas, logicamente, por terem imóveis reais ali dentro, tem um ganho estimado de cota no longo prazo. Mas tem uma pergunta dessa que eu já vi as perguntas que vocês mandaram, e eu vou falar mais sobre essas diferenças entre os fundos de papel e de tijolo no decorrer da análise de hoje. O pessoal tá mandando boa noite aí, boa noite Anne Martins, boa noite João Milani, esse aluno. E o pessoal tá perguntando também do curso, tá? Depois que eu voltei a fazer live, o pessoal vem perguntar, e queria deixar aqui só avisado que sim, eu tenho um curso mas que agora no momento as vagas estão fechadas. Eu tô com muita coisa aí para fazer, eu não tenho braço e para organizar outra turma, tá? Provavelmente nesse ano, só se for para o final do ano ou para o início do outro ano. Então, né, para o grupo de mentoria aí que envolve não só o curso completo, mas também a comunidade junto comigo no WhatsApp. Então, por hora está fechado, tá bom, gente? Mas quando abrir, eu aviso por aqui. De qualquer forma, tem conteúdo muito bom para aprender aqui, de graça, né? Então, para quem é iniciante, só participar das lives, ver os vídeos e os aprendizados no feed do Instagram, no canal do YouTube, no podcast, no Spotify, já ajuda bastante a dar os primeiros passos aí em renda variável com mais segurança e a começar a planejar e construir a tua aposentadoria, a tua liberdade financeira, tá certo? O BTLG11, então, é um fundo de tijolo de logística, é o quinto maior, fundo da nossa bolsa em valor de mercado, e é o segundo maior do setor de logísticas, fica justamente atrás do HGLG11, que foi analisado aqui no podcast, quem quiser ver o replay lá no podcast no Spotify, tá disponível lá. Há 2 ou 3 semanas a gente analisou o HGLG11, que é o primeiro e maior fundo de logística da nossa bolsa. São 2 fundos bem grandes, o BTLG11 também é um fundo gigante, mais de 4 bilhões de valor de mercado, 22 imóveis, como eu falei para vocês. E se caracterizam os dois justamente por essa solidez, né? Quanto maior é o fundo, maior é o número de negociação, menor tende a ser a volatilidade, mais comportado ele tende a ser. O mesmo acontece com ações, né? As maiores ações, é muito mais fácil uma empresa que vale 1 bilhão dar problema do que uma empresa que vale 100 bilhões dar problema. A mesma coisa acontece com fundos imobiliários. É muito mais fácil, tem muito mais solidez, muito mais robustez um fundo que tem 4 bilhões em patrimônio do que um fundo que tem 500 milhões em patrimônio, tá? Mas logicamente que a gente quer saber, antes de valor de mercado e de número de negócios por dia, a gente quer saber de preço, né? Quer saber se está barato, se está caro. E a gente vai falar sobre isso também hoje. Uma das perguntas, inclusive, é se BTLG está caro ou se está barato. Galera que já está aí, manda. Luiz Felipe mandou boa noite. Luiz Felipe Marchetti, tudo bem? Manda aí de onde que vocês estão falando.
Digita no chat aí para mim, por favor, só para a gente ver qual é a conexão que a gente faz nessa sala de aula aqui. Manda o cidade e estado, que às vezes a cidade é pequenininha e eu acabo não sabendo o estado, não tenho tempo para ficar vendo aqui cidade por cidade, mas é legal saber aí de onde que a galera tá falando, tá? E antes também de passar para o valuation, né, do fundo, falar sobre taxa de administração, taxa performance, dividendos, é bom trazer alguns, né? Sei que muitas pessoas chegam aqui, acabam chegando pelos anúncios e tem algumas dúvidas bem de iniciantes, lógico que não tem problema nenhum, né? Inclusive adoro que vocês mandem as dúvidas, por mais iniciantes que possam parecer, tá? Lembrando que tem uma frase muito boa de sala de aula que é idiota é quem não faz pergunta, né? Não existe pergunta idiota, mas o idiota é justamente aquele que não faz pergunta e acaba postergando um aprendizado que poderia só tirar aí. O pessoal já tá mandando aí, BH, Gramado, Rio Grande do Sul, já fui para Gramado. Muito bom, muito bonito. A pessoa sai de lá rolando, né? De tanto comer e beber. Linhares, Espírito Santo, Teresina, Piauí. Opa, o que é isso aqui? Meu Deus do céu. Deu. Segunda vez que eu faço isso. Teresina, Piauí. Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu tava de óculos aqui, com um efeito especial. Afonso de São Paulo, Adri de Caruaru, Campinas, Arthur do Espírito Santo. Coisa linda, gente. Isso aí. Vários estados, várias regiões do Brasil que vão aprender como investir em fundos imobiliários com mais segurança hoje, tá? Vão aprender o que a gente deve ver para escolher bons fundos para compor a nossa carteira, para montar uma carteira imobiliária diversificada, rentável, segura, tá? Que é possível, apesar de vários preconceitos que existem quanto à bolsa de valores aí, que são amplamente difundidos, de que bolsa é sorte, de que bolsa é só para quem tem muito dinheiro. Só para ter uma ideia, por exemplo, para investir em BTLG11, se tu investe através de uma corretora que não cobra taxa de corretagem, como por exemplo a Nuinvest ou a corretora Rico, que pertence à XP, tu consegue com R$100, R$101,40 se tornar sócio do BTLG11 e como consequência disso ganhar aluguéis oriundos de mais de 20 imóveis aí espalhados pelo Brasil inteiro, principalmente por São Paulo, aqui no caso do BTLG11, eu vou mostrar o mapa depois, tá? Que 90% dos imóveis ficam em São Paulo, mas com R$100 tu já vira sócio desse fundo aqui e recebe dividendos desses aluguéis aí todo mês caindo na tua conta, tá? Então é muito bom. Um ponto positivo dos fundos imobiliários é justamente isso, o baixo custo de entrada, o baixo custo de aprendizado, tá? Se a pessoa separa aí R$500, consegue comprar cotas aí de 5 fundos diferentes, de 5 setores diferentes e já começar a ter um aprendizado muito bom, tá? Mas mais do que isso, começar a dar os primeiros passos aí para construir a tua liberdade financeira, a tua aposentadoria. Então beleza, vamos pegar aqui no roteiro de onde eu estava, tópicos para relembrar aqui o pessoal que está chegando agora. Primeiro de tudo, o que são FIIs, né? Fundos de Investimento Imobiliário, FII, que é uma sigla para Fundo de Investimento Imobiliário, e assim como FI é uma sigla para Fundo de Investimento, e existem vários outros tipos de fundos de investimento negociados dentro das corretoras. Às vezes são negociados em bolsa, como os fundos imobiliários e alguns fundos de índice, como o BOVA11, XFIX11, mas a maioria dos fundos é negociado só dentro da plataforma. São os FIAs, por exemplo, os fundos de investimento em ações, tá? Os FINs, FIM, que são os fundos de investimento multimercados, FDIC, que são os fundos de investimento em direitos creditórios. Então essa sigla FI significa fundo de investimento e quando tem FII é fundo de investimento imobiliário. E é disso que a gente está falando aqui hoje, tá? De um fundo imobiliário administrado e gerido pelo BTG Pactual, que investe em imóveis de logística, tá? E quanto de dinheiro é preciso para começar a investir em FIIs? O valor de uma cota. É possível começar a investir em fundos imobiliários comprando uma cota de um fundo imobiliário. Pode ser o BTLG11, pode ser o XFIX11, que é um fundo de
índice, né? Ele só replica uma carteira teórica de fundos e que inclusive esse fundo é bem interessante para quem está começando, né? Porque ao investir nesse fundo, por exemplo, XFIX11, que é um fundo de índice, é um ETF, que ele replica a carteira do IFIX, né? Que é como se fosse o Ibovespa do mercado imobiliário aqui do Brasil. Então, ao comprar uma cota do XFIX11, tu está investindo nos maiores fundos do Brasil, seja de logística, de shopping, de papel. Inclusive, o BTLG11 tem uma participação no IFIX de entre 3% e 4%. Tá? Então, comprando só uma cota do XFIX11, tu já está automaticamente diversificado entre os maiores fundos imobiliários do Brasil. Só tem um ponto negativo nisso, que é justamente o fato de que a carteira, tanto o Ibovespa quanto o IFIX, são carteiras teóricas que levam em consideração apenas valor de mercado e número de negociações. E como quem já me acompanha aqui faz mais tempo sabe que esses não são indicadores confiáveis para ter uma carteira com retorno acima da média no longo prazo, justamente porque não levam em consideração preços. A gente não quer saber só quem é o que mais negocia, quem é o que tem mais negócios por dia, quem é que tem o maior valor de mercado, mas sim quem é que tem o menor valor de mercado proporcional aos lucros que dão. A mesma coisa acontece com empresas, né? Que é o indicador preço por lucro que a gente chama lá, e que nos fundos a gente consegue avaliar isso vendo tanto o Dividend Yield quanto o Funds from Operations Yield, que é o FFO Yield, né? E vamos falar sobre ele hoje aqui. Tá certo? E então, para comprar uma cota do BTLG, R$100, com R$500 tu já começa uma brincadeira aí bem diversificada com cotas de fundos de shoppings, logística, prédios comerciais, tá? Então não precisa de muito dinheiro para começar a investir. Ao invés de pedir pizza aí alguns dias, separa esse dinheiro e abre conta numa corretora que é bem simples hoje em dia, de custo zero. Já dei a dica aqui no Invest ou Rico. E compra os teus primeiros fundos imobiliários, tá? O aprendizado quando tu vê ali e vai dentro do sistema e bota a mão na massa, ele é importantíssimo e tem que agradecer de poder começar com pouco dinheiro, que hoje em dia está democrático desse jeito, que está muito barato para começar a aprender a se tornar um investidor de verdade aí, tá certo? A abordagem e mentalidade do investidor de FIIs que eu falo aqui, que não é para ficar, o objetivo não é ficar rico rápido, mas sim ter um planejamento, uma construção de longo prazo, e que nesse longo prazo, com a consistência, a disciplina dos aportes, de viver com menos do que ganha, investir essa diferença com sabedoria, é possível montar uma aposentadoria bem parruda aí lá na frente e não depender de mais ninguém aí para ter o teu sustento, que eu acredito que seja o objetivo de todos nós, né? E se Deus quiser ainda dar uma boa condição para tua família, viajar para aproveitar a vida com qualidade, ter conforto no teu dia a dia, ter tempo para passar com quem tu ama. Todas essas coisas boas a gente consegue vivendo com menos do que ganha e investindo com sabedoria, tá? Só não é de uma hora para outra. E sobre fundos de tijolo e fundos de papel, eu já falei aqui no começo da live, vou repetir rapidamente. A gente está falando de um FII de tijolo, porque investe em imóveis reais, no caso aqui do setor de logística, enquanto que fundos de papel investem em títulos de dívida ou então em outros fundos imobiliários, né? Fundos de papel, os fundos de fundos também são considerados fundos de papel. Minha preferência é por fundos de tijolo, justamente porque dessa forma a gente está exposto diretamente ao mercado imobiliário. Se eu quero investir em título de dívida, eu pessoalmente prefiro comprar CDBs aí, que hoje em dia tem, né, as corretoras dão vários CDBs aí pagando até 2% acima do que está pagando os títulos públicos. Tem CDBs pagando IPCA mais 8 aí, por exemplo. E eu prefiro, se for para investir em dívida, investir em CDBs, porque eu sei exatamente o quanto eu vou ganhar no vencimento do contrato e ainda por cima tenho a garantia do FGC e não pago taxa de administração, que no caso do BTLG aqui, apesar de ser um fundo de tijolo, cobra 0,90% ao ano, tá, de taxa de administração sobre o valor de mercado. E aí já começa um ponto positivo aqui do fundo BTLG11, que é não cobra taxa de performance, quando que o normal aí no mercado é cobrar aí até o XPLG11, que eu vi que o pessoal mandou a pergunta, depois eu vou comparar um pouco os dois.
que é o fundo de logística administrado e gerido pela XP, pelo Banco XP, ele cobra 20% de taxa de performance, por exemplo, tá? Sobre aquilo que der IPCA mais 6, tu vai pagar 20% de performance para o gestor do fundo. Enquanto que no BTLG11 é zero. Ou seja, se IPCA fosse 10%, a taxa de performance partiria de uma base de 16%, que é IPCA mais 6%. A taxa de performance funciona dessa forma, tá? No caso do XPLG e a maioria dos outros fundos que tem e cobram taxa de performance, é sobre IPCA mais 6%. Ou seja, o rendimento que der superior a IPCA mais 10%, o fundo vai ficar com 20% desse rendimento para ele como taxa. Então, se a base do IPCA é 10% e IPCA mais 10% é 16%, o que der acima disso, 20% fica para o fundo. Então, se o fundo der 26% de retorno em um ano, quanto que vai ser pago de taxa de performance? 26% menos 16% dá 10% de performance superior ao benchmark, que se chama, que é justamente esse IPCA mais 6%. Então, desses 10% que deu acima do benchmark de comparação, 20% fica para o fundo, para a gestão do fundo, de taxa de performance. Ou seja, 2% anual, nesse caso hipotético, ficaria de taxa de performance. O melhor é não ter que pagar a taxa de performance, mas se o fundo está dando um retorno superior a um benchmark que faz sentido, que é IPCA mais 6%, que já é uma taxa boa, ok, tá? Até 20% de taxa de performance a gente pode aceitar. Mas, como eu falei, é um ponto positivo do BTLG11 sobre o XPLG11 o fato de que o BTLG11 simplesmente não cobra taxa de performance. Então, se ele der 10% acima do benchmark de comparação, vai ficar os 10% de retorno todo para nós cotistas. E isso, lógico, é melhor do que deixar 2% para a administração do fundo. Beleza? Aprendizado aí de taxa de performance, taxa de administração. Quem está acompanhando, às vezes eu esqueço de pedir aqui, inclusive, deixa o like aí. Quem acompanha o replay no podcast e puder depois avaliar também, agradeço bastante esse projeto que a gente está começando aí. Quem quiser também conhecer familiares ou amigos e gostar do conteúdo aqui, que já aprendeu alguma coisa, recomenda. É um canal, um conteúdo 100% independente, né? Como vocês sabem, assim como vocês, claro que eu comecei cedo, já trabalhei no mercado, tenho as certificações, sou especialista, tenho formação na área, mas eu basicamente também sou, né, sou analista no Tribunal de Justiça concursado, sou conselheiro eleito na Previdência do Estado e compartilho aqui, é um projeto de educação financeira onde eu compartilho justamente a minha experiência para que mais pessoas possam fazer o que eu faço. Tá? Apesar de eu ter a minha aposentadoria no teto, graças ao funcionalismo público, além disso ainda ter a previdência complementar do Estado, né, que eles pagam além do teto também para quem é servidor, para quem ganha acima do teto, eu faço os meus investimentos justamente para não depender, para ter várias fontes e ter mais segurança financeira, que acho que é o que a gente busca. Tá? Então, se vocês conhecem alguém que também busca segurança financeira e queira aprender com alguém independente e especialista, recomenda depois lá, pode até ser agora, clicar na mensagenzinha que tem aqui e recomendar para algum amigo, alguma amiga ou algum familiar que vocês querem que aprenda a investir com mais segurança. Beleza? Então o fundo não cobra taxa performance, dividend yield anual de 9,2%, que eu já vou converter aqui na taxa mensal, que vocês perguntaram ali, né? Quanto que eu preciso investir em BTLG11 para receber 10 mil reais mensais em dividendos. Lembrando que os fundos imobiliários justamente são ideais para quem quer viver de dividendos um dia, porque eles pagam com recorrência mensal, pagam uma taxa bem boa de dividendo mensal. Isso aqui já é líquido de imposto de renda, esse 0,76, tá? E aí quem tem imóvel físico aí provavelmente vai chegar à conclusão de que essa é uma boa taxa. Se pegar o rendimento líquido sobre o valor de imóveis físicos, normalmente esse valor não passa de 0,5. Tá? Aqui em Florianópolis, por exemplo, se tu tem um imóvel ali de 500 mil até 1 milhão de reais,
a taxa líquida de rendimento desses imóveis fica em torno de 0,3% ou 0,4%. Quem tem imóvel aí, da outra vez que eu falei sobre isso, o pessoal tinha imóvel, deu a taxa mais ou menos líquida que eles recebiam ali. Tá? E aí pode confirmar para mim. Quanto que vocês ganham aí, quem tem imóveis? Depois alguém mandar ali, pode mandar nas perguntas ou nos comentários. Mas mais ou menos gira aí entre 0,3% e 0,5% líquido. Enquanto que ao investir em BTLG11 ou em outros fundos até que eu considero até melhores que BTLG11, tu consegue o dobro dessa taxa de forma mais diversificada, com menos dor de cabeça, porque tu faz tudo da tua casa, tudo pela plataforma da tua corretora, tu tá mais diversificado porque tu tem, ao invés de apenas um imóvel com um inquilino na maioria das vezes, tu tem vários imóveis dentro de apenas um fundo com vários inquilinos. Eu falei aqui, com R$500 tu consegue montar uma carteira com BTLG11, VISC11. Estou citando os fundos que eu já analisei aqui, tá? Depois quem quiser ouvir no podcast tem lá também sobre o VISC11, que é um fundo de shoppings. Então só com R$200, só para usar esses dois como exemplo, tu já tem uma carteira de 20 imóveis de logística, mais 20 shoppings espalhados pelo Brasil inteiro, que pagam em média uma taxa de aluguel mensal o dobro, ou até maior do que o dobro, dependendo dos imóveis que tu teria ao alugar, ao possuir e alugar um imóvel físico. Tá? Então os fundos imobiliários são bem interessantes por causa disso. E lembrando também que não é nenhum e nem outro, né? O Benjamin Graham tem um artigo muito legal que ele cita no Investidor Inteligente, que é o livro dele, que ele fala sobre vários acontecimentos do mercado, refletindo sobre um princípio que significa, esqueci a palavra que ele usa, mas que significa que o caminho certo é o do meio. Tem muita gente que vem até para as consultorias, né, e fala: meu Deus, eu vi ali que a taxa de aluguel é muito melhor em imóveis físicos, eu estou recebendo 0,3%, 0,4%. Ó, o João botou ali a taxa líquida que ele recebe do imóvel, 0,32%. Ou seja, o dobro de 0,32 é 0,64%. E o BTLG11 paga uma média de 0,76% sobre o preço de hoje, né? Então, mesmo que tivesse uma redução aí no dividend yield do BTLG, ainda tem uma margem bem vantajosa quando comparada ao imóvel físico ali que o João botou. Obrigado, João, ali por contribuir. Tá certo? E aí, aproveitando já que eu fiz essa taxa aqui, tá, de 0,76, eu vou pegar a pergunta aqui e já vou responder, que essa é clássica que o pessoal sempre gosta, né? Então, quanto eu preciso investir em BTLG11 para receber R$10.000 mensais em dividendos? E aí é aquela taxinha que eu já expliquei para vocês, a fórmula é X, sendo que X é o patrimônio que a gente quer saber, que a gente justamente precisa investir em BTLG11 para conseguir esses 10.000 mensais. X é igual a 10.000, que é a renda que a gente quer, dividido sobre a taxa mensal. O dividend yield de 9,2% é anual, a taxa mensal é 0,76% aproximadamente. Então 10.000 dividido por 0,0076, a gente chega num valor aí de 1.315.000 aproximadamente, é o que tu precisa ter investido para receber R$10.000 mensais em dividendos do BTLG11, que tem 22 imóveis de logística espalhados pelo Brasil inteiro, mas principalmente, tá, no caso do BTLG11, quase 90% do fundo está concentrado em São Paulo, tá bom? Mas com base na taxa mensal de 0,76%, então aproximadamente 1.315.000 é o que a gente precisa para ganhar ali R$10.000 mensais em dividendos, beleza? Deixa eu tirar as perguntas aqui e seguir aqui na análise. Vamos analisar a gente fala de preço aqui, né, que sempre deve ser o ponto de partida para analisar, para dizer se vale a pena ou não investir em uma empresa, um fundo imobiliário. E no caso de imóveis, o preço por valor patrimonial, que é um dos principais indicadores de preço, principalmente para o mercado de fundos imobiliários, né, que é um mercado muito bem consolidado, antigo, não tem muito como tu ter um rendimento
absurdo sobre o patrimônio que tu tem investido, é sempre mais ou menos ali parecido mesmo entre setores diferentes. Então a gente não tem um PVP que foge muito do 1 ali, fica sempre mais ou menos elas por elas, ou seja, o valor de mercado do fundo, que ele é negociado na bolsa, é mais ou menos do mesmo tamanho do patrimônio líquido do fundo, que é justamente o valor líquido, né, tirando as dívidas, dos imóveis que o fundo possui, que hoje estão avaliados em 4,3 bilhões e o valor de mercado também é 4,3 bilhões. Um pouquinho a mais, só 1% a mais. Tá? O valor de mercado é 4 bi 385 milhões, enquanto o patrimônio líquido é 4 bi 330 milhões. Tem uma diferença ali de 50 milhões só. E isso faz com que o valor de mercado seja um pouco superior ao valor patrimonial, ou seja, um prêmio de 1% sobre o valor do patrimônio líquido, PVP de 1,01. Então, só por aí, nesse indicador do PVP, já dá para dizer que o BTLG11 não está barato, tá? Do ponto de vista desse indicador. O fundo tem outros pontos positivos, tá? Mas eu próprio já vi esse fundo aqui negociar a um PVP abaixo de 1. Esse mesmo fundo já foi negociado mais barato. Mas por ser um fundo grande, o segundo maior fundo de logística, ter uma taxa de administração de 0,9%, que é baixa, eu diria, tá? E não cobrar taxa de performance, esse PVP aqui também não está caro. Então eu diria que está no PVP, a gente pode dizer que está justo, tá? O fundo hoje tem 322 mil cotistas, é um dos fundos com mais cotistas da bolsa, o que reforça também aí é um reflexo, né, do número de negócios ser grande, do valor de mercado ser grande. E o dividend yield de 9,3%, como eu falei para vocês, já é um fator que mostra que o fundo está pagando bem, tá? 9,3% ao ano livre de imposto de renda para um fundo que investe em imóveis físicos, ou seja, tem uma projeção de valorização de longo prazo ainda desses imóveis, tá bom esse indicador de dividend yield do fundo. O FFO Yield, aí é para a galera mais avançada, principalmente para quem já participou do intensivão gratuito aí que eu faço às vezes, que eu fazia mais, né? Esse ano não rolou. Ano passado aconteceram 2, no ano retrasado aconteceram 6. São fases da vida, hein? É por isso que quando abre eu falo, aproveita, gente, aproveita. Quando abriu a mentoria lá, o pessoal entrou, tá lá. Os alunos estão lá trocando ideia, a gente conversa na comunidade, tem acesso ao professor, tem acesso ao curso completo, né? Para ter a minha metodologia para montar a carteira. Então, mas como eu falei, agora por hora, por enquanto estamos sem. Mas é que eu vejo a galera pedindo ali, às vezes dá até vontade de abrir uma turma, mas no momento não tenho, não é, mesmo pelo dinheiro, não estou com tempo para fazer do jeito que eu gosto, que é prestar um serviço bem completo, com tempo para eu gostar também. Infelizmente eu não faço isso porque, felizmente, né? Felizmente para mim eu não faço isso porque eu preciso do dinheiro. Então, no momento eu não tô buscando fazer turma não tô nem divulgando o canal de lista de espera ainda, tá? Agora é só o pessoal raiz que quer aprender aqui no conteúdo gratuito e já valoriza e sabe que aqui aprende bastante. Inclusive, participem e anotem que tem bastante aprendizado até que eu dou no curso, né? Só não é construído do começo ao fim, lá são várias horas, são várias aulas, né? Mas tem muito aprendizado que eu dou aqui de graça e que já ajuda bastante a evitar perder dinheiro, a ganhar mais dinheiro, a investir com mais segurança, né? A própria sensação de segurança, ela tem um valor ali bem importante para quem está começando. E eu estava falando do dividend yield, a gente sempre tem que analisar com o FFO yield, que aí as pessoas provavelmente não sabem, não lembram direito o que significa, mas o FFO yield significa Funds from Operations Yield, e ele significa o resultado líquido que o fundo tem oriundo dos aluguéis. No caso do BTLG11, ele está em 4,3%, mas ele está subestimado aqui porque o BTLG11 ele fez uma emissão faz 2 meses só e ele cresceu basicamente 50% do fundo, porque ele captou 1,5 bilhão e esse dinheiro logicamente ainda não foi alocado, não foram comprados novos imóveis com todo esse dinheiro. Então o Funds from Operations Yield ele está subcalculado,
tá? Provavelmente esse FFO Yield aqui, se fosse projetado realistamente com as novas aquisições que vão ser feitas pelo BTG, ele se aproximaria mais do Dividend Yield, que é de 9,3%, tá? E o FFO Yield é um indicador de preço melhor que o Dividend Yield para analisar fundos imobiliários, porque justamente considera essa receita recorrente líquida, desconsidera ganhos com compra e venda de imóveis, por exemplo, tá? Que podem distorcer o resultado no curto prazo. O pessoal tá dando oi aí, o pessoal que tá chegando, Hernandes, boa noite a todos, boa noite. Bianca Gomes deu olá ali, boa noite, Bianca. E vamos em frente aqui então. Já falei que tem 22 imóveis e agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas de dentro do relatório, como de costume aqui, e aí eu vou narrando para quem escuta o replay depois no podcast no Spotify. Então, primeiro de tudo aqui é a gente saber quem são os locatários, quem que aluga esses imóveis do setor de logística do BTLG11. E aí a gente pode ver aqui que em primeiro lugar é o Assaí, aqui ó. Em primeiro lugar, Assaí com 10% da área bruta locável, todo sendo alugado para Assaí. Amazon, Ambev, Braskem, todas essas são empresas negociadas em bolsa, inclusive, o que reforça a solidez do fundo, né? Uma coisa boa dos fundos de logística é justamente o fato de eles locarem para empresas grandes. Então, em fundos de logística, às vezes a gente consegue ver fundos até com taxa de vacância de 0%. Eu vou mostrar depois a taxa de vacância do BTLG11 aqui, que é de 2% apenas. Tá? Então, todas as empresas grandes ali, e mesmo sendo empresas grandes, é altamente diversificado, porque a maior, que é o Assaí, tem só 10%. Amazon com 7%, Ambev 7%. Então, se der um problema com mesmo se desse um problema com a maior locadora, que é a Assaí, o fundo ainda teria uma taxa de vacância alta ali, em torno de 90%. Tá certo? E logicamente que não é 8 ou 80 aqui, né? Se o Assaí começasse a reduzir posição no fundo, não significa que ele sairia de 10% para 0%. Mas só trazendo um cenário hipotético aqui para mostrar como a taxa de vacância do fundo e a distribuição entre os locatórios reforça aqui a solidez do fundo. Tá? No fundo, em março, deu um resultado de 19 milhões, tá? 18,7 milhões, 0,66 por cota, um pouco menos do que o que foi distribuído, que foi de 0,76. Tá certo? E não teve resultado não recorrente aqui no fundo, então acho até que uma projeção de resultado por cota mais justa aqui seria em torno de 0,7. Esse 0,76 está um pouco alto. E mesmo sendo 0,7, mesmo não sendo 0,76, a gente viu aqui que a taxa mensal por cota, que é 0,76%, coincidentemente, tá? Normalmente não é a mesma coisa, lógico, né? É só porque o fundo negocia com a cota aproximadamente em R$100. Então acabou que a distribuição por cota em valores absolutos é muito parecida com o dividend yield mensal proporcional, mas a gente não deve confundir um com o outro, ok? E lembrando sempre que o investidor inteligente, ele olha o proporcional. A gente tem que sempre pensar as coisas em proporção. Ficar vendo as coisas em valor absoluto é coisa de Juvena. Tá? O pessoal às vezes manda notícia, o Banco do Brasil vai distribuir sei lá quantos bilhões em dividendos. Aí só porque tem o B na frente de bilhões, o pessoal já acha que vai ficar rico. Tá? Sendo que não tem nada a ver. Às vezes um fundo distribuir 100 milhões vai dar um dividend yield maior para ti, um retorno maior em dividendos para ti, do que um fundo ou uma empresa que distribua 10 bilhões. Tá? Isso acontece porque o que vai depender é a proporção dos dividendos comparado ao valor de mercado total da empresa, que é justamente onde tu está ali com a participação que tu tem ao investir em cotas de fundos imobiliários ou ao investir em ações. Beleza? Distribuição dos imóveis na página 7, então tá aqui. Tá? Mostrei. Cadê aqui? Então essa aqui é a distribuição
dos imóveis. ABL é área bruta locável. Tá? E a gente pode ver aqui que 89% da área locável do fundo está em São Paulo. Tem 1% de Santa Catarina aqui perdido e um pouquinho espalhado aí em Minas Gerais, Ceará e Bahia. Tá? Não é um fundo tão diversificado como, por exemplo, é o VISC 11, por exemplo, que tem shoppings espalhados pelo Brasil inteiro. O BTLG 11 ele concentra mais em São Paulo. E isso deve ser levado em consideração na hora de montar a tua carteira de fundos imobiliários, certo? Como eu falei e sempre repito, não importa o número de fundos imobiliários. Claro que isso também importa, né? Não faz uma carteira com menos de 5 FIIs aí. Mas mais importante que isso é ter fundos dentro de cada um desses fundos, ter uma boa diversificação também. O BTLG11 é bem diversificado, tem mais de 20 imóveis, porém a maioria está em São Paulo. É uma concentração ali dentro do FII. Enquanto que o fundo VISC11 tem mais diversificação dentro do próprio fundo. Tá? Os imóveis estão mais espalhados ao redor do Brasil, não tão concentrados em São Paulo. Tá bom? Então a gente busca não apenas diversificar em números de fundos diferentes, mas também busca a qualidade de diversificação dentro de cada um desses fundos imobiliários. O Hernandes perguntou se seria o número de papéis. Não. No caso aqui que eu estou mostrando são os imóveis. O papel em questão é o BTLG11. Só que esse papel representa a cota de um fundo imobiliário que, por sua vez, tem 22 imóveis espalhados em todo o Brasil. Então, ao comprar uma cota desse único papel, tu acaba recebendo aluguel de mais de 22 imóveis. Diversificação geográfica, exatamente isso, como escreveu ele no comentário agora. Boa. Vamos ver aqui. Ainda na página 7 a gente consegue ver aqui a taxa de vacância, que eu falei para vocês aqui que está bem baixa, olha só. Essa é a taxa de vacância do fundo, evolução mês a mês, atualmente em 2%, ou seja, muito positivo, 98% do imóvel está alocado e gerando aluguel para os cotistas, tá? Aqui em cima também tem os tipos de indexador dos contratos, tá? Os contratos de aluguel, assim como contrato de aluguel que a maioria do pessoal aí deve ter para alugar casa, quem aluga casa aí, normalmente é vinculado a algum indexador, tá? E não é diferente nos fundos imobiliários. No caso do BTLG11, 90% é vinculado ao IPCA, então tem um ajuste vinculado ao IPCA todo ano para 90% dos contratos e para 10% IGPM, tá? O IGPM é mais vinculado à variação do dólar, tá? Via de regra acaba sendo melhor, uma exposição maior ao IGPM, tá? Mas só de ser ao IPCA também diversificado da forma como é aqui, já é positivo. Sobre a alavancagem do fundo, a proporção da dívida frente ao ativo do fundo é bem baixa, tá? Tá aqui também na página... Aqui, ó. Que mostra a situação de liquidez do fundo, que hoje está com 1,8 bilhões em caixa. Eu até inclusive falei que é por isso que o FFO, Funds from Operations Use, está meio subcalculado ali. Tá? Porque o fundo tem muito dinheiro em caixa, nem tudo é caixa livre, porque tem uma alavancagem de 162 milhões, o que é uma alavancagem mínima, já que o fundo tem um valor de mercado de 4,4 bi, tá? Isso aqui é uma alavancagem bem baixa aqui, o que é mais um ponto positivo do fundo. E tem 1,6 milhões para comprar justamente novos imóveis, e se comprar novos imóveis, bons imóveis, por bons preços, vai ser bom para os cotistas e tende a melhorar o resultado no longo prazo. Hernandes perguntou do VAULT, acredito que seja o VAULT com WAULT, que é o prazo médio de aluguel. E esse prazo médio de aluguel aqui vou mostrar aqui, gostei da pergunta. Não escreveu o VAULT exatamente, mas o importante é saber. VAULT é justamente isso aqui, ó. Qual é o prazo de vencimento médio dos contratos atuais? 4,3 anos. Nem muito alto, nem muito baixo. Uma boa
uma boa média aí também, tá? O importante é ser diversificado, né? Não ser tudo para a mesma data, porque daí os aluguéis vão sendo refirmados, se Deus quiser, vão sendo repactuados em períodos não tão concentrados, para não ficar vinculado somente a um ponto. Um imóvel, às vezes, um imóvel que só tem um imóvel, né? Os fundos que são monoimóveis, às vezes acabam sofrendo por isso, ou se dando bem, depende do cenário, porque o cenário imobiliário ele opera em ciclos, né? Assim como o da bolsa, os imóveis também. E existem ciclos que estão mais favoráveis, ou seja, com mais demanda pelos imóveis, o que faz com que os teus contratos de aluguéis tendam a ser mais vantajoso, né? Vai ser mais vantajoso para quem está alugando, porque tem mais demanda, mais competição para alugar. Enquanto que em períodos onde tem pouca demanda por imóveis, quem tem os imóveis e quer alugar acaba oferecendo melhores condições para justamente não ficar com o imóvel parado sem dar aluguel ali, tá? Que é o dilema de todo mundo que tem imóvel, né? A pessoa quer alocar, mas também não quer alocar por tão barato. Mas quanto mais tempo ficar sem locar porque quer ganhar mais para alocar, ela está perdendo dinheiro e tendo que pagar custo de manutenção de imóveis, IPTU. Isso aí acontece com todo mundo. Então o ideal e o bom aqui é justamente que desse prazo médio de 4 anos, em 2024 6% vai ser repactuado, em 2025 14%, em 2026 15%, em 2027 18% e de 2028 para frente 47% do fundo, tá? Então tá bem diversificado quanto a isso também. Isso tende a diluir o risco que tende a ficar vinculado a um ponto de uma demanda ruim para o fundo para alocar esses imóveis. Beleza? Já falei aqui sobre a alavancagem, falei sobre o resultado, dividend yield, a taxa de dividendos média, e agora eu vou pegar as perguntas de vocês aqui. Vamos pegar esse aqui. Beleza. Luiz Felipe, comparar BTLG11 com XPLG11, dois fundos de logística. Beleza, então. Então, qual é melhor, né? Digamos assim, para depois ficar a pergunta mais direta de comparação. Qual é melhor, BTLG11 ou XPLG11? Um fundo de logística que é o maior fundo de logística do BTG, que é o BTLG11, contra o maior fundo de logística da XP, que é o XPLG11. Eu não analisei a fundo o XPLG11 aqui, inclusive pode ficar até para uma próxima análise. Eu sempre gosto desse negócio do pessoal participando e acaba gerando a gente até acaba trazendo para as próximas análises as demandas que surgem aqui na live, né? Mas comparando o BTLG11 e XPLG11, já começa uma diferença importante, que o BTLG11 ele não cobra taxa de performance, enquanto o XPLG11 cobra 20% de taxa de performance sobre o que excede IPCA mais 6. Então só aí o BTLG11 acaba ganhando porque vai ser menos taxa que fica para o fundo, ou seja, mais tu vai receber em dividendos proporcional, caso os resultados sejam os mesmos. Agora, em benefício do XPLG11, que também é um fundo bem diversificado, um fundo grande, de uma gestora renomada, ele não está sendo negociado com um prêmio sobre o valor patrimonial. Ou seja, um benefício para o XPLG11. Ele está sendo negociado com um preço por valor patrimonial de 0,94. Ou seja, 6% de desconto sobre o valor do patrimônio líquido do fundo. Então, esse ponto positivo vai para o XPLG11. Tá? O dividend yield do XPLG11 é menor, porém, no longo prazo, considerando o FFO yield, considerando que o BTLG11 tem algumas vendas de imóveis impactando esse último resultado, o XPLG11 me parece mais sólido para continuar pagando esse dividend yield aqui de 8% aproximadamente no longo prazo, enquanto o dividend yield do BTLG11 de 9,3% tende a diminuir um pouco, na minha opinião. Tá certo? Agora, os dois fundos são muito bons, não tem nenhum fundo que fique muito claro de esse é melhor do que aquele. Tá? Vai de perfil, eu recomendo que entre no relatório gerencial do BTLG11, veja os imóveis, do XPLG11 também,
E lembre sempre que não é um ou outro. Então, se tu gostar dos dois, talvez seja interessante botar um pouco em um e um pouco em outro. Tá? As cotas dos dois giram em torno ali de R$100 mais ou menos, então com R$200, R$210, tu já consegue comprar uma cota de cada um desses fundos e ter uma carteira muito mais diversificada do que comprando apenas um deles. Beleza? Vamos ver a próxima aqui. Então, qual é o melhor fundo imobiliário que recomendaria para quem está começando? Eu falei mais cedo aqui na análise sobre o XFIX 11. Ele é um fundo diferente do BTLG 11. Ele não é um fundo de tijolo de logística. Ele é um fundo de índice, né? Negociado em bolsa, que são os famosos ETFs, né? ETF, que significa Exchange Traded Funds, ou seja, fundos negociados em bolsa. E ele segue simplesmente esse fundo XFIX 11. Para iniciante ele é bom porque ele simplesmente segue, cobrando uma baixa taxa de administração, a carteira do IFIX 11, que é como se fosse o Ibovespa. É uma carteira teórica que engloba os maiores fundos de investimento imobiliários da nossa bolsa. Então, automaticamente, ao investir em XFIX 11, tu vai estar investido em BTLG 11, em XPLG 11, tá? Tem uma pergunta aqui do Iridium, né? IRDM 11, VISC 11. Então, cada um desses fundos vai ter uma participação lá dentro de acordo com o valor de mercado e com o volume de negócios. Tá? Então, é bom para iniciantes o XFIX 11. E aí, com o passar do tempo, tu vai investir em conhecimento, vai se acostumar com a volatilidade e tu vai começar a expandir a tua carteira para investimentos diretos em fundos imobiliários. Porque daí tu não vai precisar pagar a taxa de administração que tu paga para o XFIX 11, fazer esse trabalho de diversificação para ti, e tu vai também, se Deus quiser, com o conhecimento certo, com o conhecimento que tu aprende por aqui, a escolher bons fundos por bons preços e montar uma carteira diversificada com bons fundos imobiliários que no longo prazo vai te dar um retorno superior à média, com mais segurança, para te ajudar a construir a tua liberdade financeira. Tá bom? Então, para iniciante mesmo, começar com XFIX 11 com o intuito de aprendizado. E aí, com o passar do tempo, investir em conhecimento e começar a aprimorar tanto a tua performance, né, o teu retorno, como também a tua segurança enquanto tu navega nesse mercado. Opa, acenei para alguém aqui sem querer. Deixa eu clicar na pergunta aqui. Meu dedo é muito grande para para mexer aqui. Por isso que durante a live até botei no... Vou responder essa pergunta aqui de novo, apesar de eu já ter falado sobre isso. Então, ó. Se eu prefiro FIIs de papel ou FIIs de tijolo? FIIs de papel, então, são fundos que investem em títulos de dívida do setor imobiliário, ou então também os fundos de fundos, que são considerados de papel, que são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Tá? Que nesse caso tem um ponto negativo de que tu paga taxa de administração e efeito cascata. Né? Tu vai pagar 0,5% para investir num fundo de fundo, e esse fundo vai pagar a taxa de administração para todos os fundos que ele vai investir depois disso. Tá? Então é um ponto negativo aí investir em fundos de fundos que também são considerados FIIs de papel. E eu prefiro FIIs de tijolo, tá? Como eu já repeti aqui, porque se eu quero me expor ao setor imobiliário, eu quero justamente receber aluguéis de imóveis. Tá? Se eu quero receber juros de dívida, eu pessoalmente prefiro tirar a volatilidade do jogo e investir ou em títulos públicos ou em CDBs, que pagam um pouco mais do que títulos públicos. A gente tem CDBs aí hoje pagando IPCA mais 7, IPCA mais 8. E vincular essa parte da minha carteira aí, se eu quero ir para dívida, para investir em dívida, eu prefiro ir para CDBs, porque eu sei exatamente quanto que eu vou receber no final do meu contrato de empréstimo, né, que o CDB nada mais é do que isso. Vou tirar a volatilidade e, além disso, também vou ter a garantia do fundo garantidor de crédito, que a gente não tem aqui ao investir em fundos imobiliários de papel.
tá? Então, se eu quero investir em imóveis, eu prefiro investir em fundos imobiliários de tijolo e não em fundos imobiliários de papel, tá? Mas isso é coisa de perfil e para muitas pessoas faz sentido sim investir em fundos imobiliários de papel, tá? Isso é só uma opinião pessoal minha aqui, não significa que fundos de papel sejam horríveis, não. Só porque eu pessoalmente prefiro fazer como eu falei. Beleza, essa é a saideira. Boa pergunta, inclusive. Quantos FIIs tem que ter na carteira? Tá? Então, a pergunta: quantos FIIs eu devo ter na carteira para reduzir o risco? E aí a gente tem que pensar, tem que ir com um pouco mais de profundidade do que isso e pensar mais no número de imóveis, no que tem dentro de cada fundo imobiliário que tu vai escolher para ter nessa carteira, do que somente pensar no número geral de fundos imobiliários, né? Tu pode ter uma carteira com 10 fundos imobiliários, que é uma carteira menos diversificada do que uma carteira que tem 5 fundos imobiliários, por exemplo. Tudo vai depender da tua diversificação entre os setores, tá? Escolher fundos diferentes de diferentes setores, por exemplo, papel, logística, lajes corporativas, prédios comerciais, shoppings, escolas, hospitais, tá? Essa diversificação entre setores é importante e também, como eu falei, além disso, saber o que tem na outra ponta, então não apenas escolher fundos de diferentes setores, como eu mencionei, mas que tenham dentro desses fundos vários imóveis dentro desses setores. Então o BTLG11, por exemplo, tem 22 imóveis dentro do setor de logística. Existem fundos de logística que tem 1 imóvel, 3 imóveis, tá? Mas vale tu ter 2 fundos de logística, por exemplo, XPLG11 e BTLG11, pensando na diversificação, do que ter 6 fundos pequenos de logística, cada um com 2 imóveis em cada. Tá? Mas, via de regra, eu diria para tu nunca ter menos do que 5 fundos imobiliários na tua carteira. Tá? Se tu partir com 5 aí já é um primeiro passo com uma... Se tu escolher bons fundos, tu já pode ter uma carteira diversificada com 5 fundos imobiliários, 5, 6 fundos imobiliários. Agora, se tu quiser começar a botar fundos imobiliários que tem poucos imóveis dentro, aí tu já tem que ir para um número maior de fundos. Tá? 10, 12 fundos imobiliários. E acima disso eu já desrecomendo, porque além de ter... A gente tem que pensar também no custo de acompanhamento. E o que eu percebo muito dos meus alunos é que quando as pessoas já chegam com muitas ações na carteira, 20 ações, 20 FIIs, a verdade é que a pessoa não sabe direito o que está fazendo, não consegue acompanhar com qualidade os fundos e, consequentemente, não se sente plenamente segura ao investir em renda variável, né? Que a pessoa precisa saber o que está fazendo, ter uma noção básica do que está fazendo para se sentir seguro nessa jornada de investimento aí em renda variável. Beleza? Então, quantos FIIs devo ter na carteira? Não menos do que 5, mas a análise deve ser muito mais profunda do que somente quanto a esses números de papéis dentro da tua carteira. Tem que ver o que está na outra ponta, quantos imóveis tem ali dentro, como que está feita a diversificação geográfica desses imóveis. Tá? Não pode ser Juvena, tem que ir um pouco mais fundo do que isso. Opa, acabei acenando para outra pessoa aqui sem querer. Essa foi mais uma live do quadro Análise de FIIs. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo um bom fim de segunda-feira a todos e uma boa semana aí e um bom dia para quem estiver escutando depois no podcast e no replay. Obrigado para quem acompanhou, para quem mandou as perguntas. Um beijo, um abraço e tchau. Até a próxima. Valeu!